E aí galera, tudo bem com vocês? Desculpe um pouquinho aí do nosso eco, parecendo o carro do ovo, não é mesmo? Está passando na sua rua, pertinho da sua casa, o carro do ovo. Então, hoje a gente vai trabalhar um pouquinho sobre conjuntos, que oficialmente já foi visto em sala, mais ou menos 2 aulas, então a gente vai dar uma relembrada em algo que a gente já viu posteriormente. Então, basicamente, o que é um conjunto? Conjunto, em uma descrição geral, é uma reunião de elementos. Ou seja, é um momento no qual nós agrupamos um conjunto a partir de valores semelhantes, de valores que têm uma característica comum. Não necessariamente necessitamos agrupar conjuntos numéricos. Nós podemos fazer esse agrupamento derivado a partir, por exemplo, de uma característica comum em uma situação. A gente já usou esse exemplo em sala de aula. Por exemplo, eu posso agrupar, em relação à sala de aula, os alunos e professores. Então, uma sala é o conjunto, os professores e os alunos, basicamente, são os elementos desse conjunto. A realidade que a gente precisa conhecer é que dentro de uma ideia de conjunto e agrupamento, a matemática observa valores numéricos e também valores não numéricos. Então, basicamente, o que nós vamos observar a princípio? A teoria dos conjuntos vai se basear em alguns conjuntos principais. Segundo o diagrama de Venn, que é a construção visual dos conjuntos, nós temos um conjunto macro e a partir desse conjunto macro a gente reduz os subgrupos. Então, o primeiro subgrupo é o conjunto dos números naturais. Naturais são aqueles números que são descritivos a partir de um número que começa no zero e vai até o infinito positivo. Os números naturais dão início à nossa condição de agrupamento e eles são os primeiros valores numéricos similares a ser agrupados. O número dos conjuntos naturais são também pertencentes no subconjunto, a partir dos números inteiros, simbolizado pela letra Z. Então, os inteiros são características pertencentes também quando a gente agrupa os naturais. Quem são os inteiros? Todos os números que começam no infinito negativo passam pelo zero e entram no infinito positivo. Ou seja, do zero até o infinito positivo são naturais. Então, os naturais estão dentro dos inteiros. Além dos números naturais inteiros, a gente tem mais um subgrupo que é considerado como os números racionais. Eles são representados pela letra Q. E esses números racionais descrevem todos os números que são divisíveis em uma condição decimal ou então em uma condição fracionária. Por exemplo, isso aqui é um número racional, uma fração é um número racional e raízes quadradas perfeitas também. Então, dentro dessa ideia, a gente tem o agrupamento final no conjunto macro, que é o conjunto dos números reais. E os números reais, eles observam todas as características, ou seja, dentro dos reais tem os inteiros, dentro dos reais tem os naturais, tem os inteiros e tem os racionais. É claro, esse agrupamento de números naturais, inteiros, racionais, descrevem apenas valores comuns do diagrama de Venn quando se fala de subgrupo e grupo geral. Agora, a ideia do conjunto não precisa necessariamente seguir uma regra dos conjuntos básicos. E o que a gente trabalhou em exercícios e que também vão ser cobrados um pouco de vocês aí nos exercícios em casa, vai ser observar a condição de intervalo e a maneira de descrição dos conjuntos. Oficialmente, a gente tem a descrição geral, ou só a descrição, e essa descrição vai observar o atributo relativo à presença dos números. Ou seja, simplesmente a gente vai descrever os elementos. E como que faz isso? A gente faz isso a partir de uma ideia bem simples, que vai ser o nome do conjunto, pode ser o conjunto A,
pode ser o conjunto B, pode ser o conjunto Y, tanto faz. Só que é importante salientar, sempre que for um nome, devemos lembrar que é aconselhável esse nome, quando letra, ser uma letra maiúscula. Segunda condição, esses símbolozinhos aqui, para quem não lembra, são os separadores, conhecidos como chaves. Não é o Chaves do SBT, é o Chaves, os separadores. Então, as chaves basicamente vão incitar a quem o grupo pertence. Então, dentro das chaves do conjunto A, a gente vai ter os elementos, que pode ser número, pode ser letra, pode ser símbolo, pode ser qualquer coisa agrupável com características comuns. Então, galera, essa é a primeira forma e, na verdade, é a mais comum de ser utilizada. A gente vai ver também a segunda condição, que é a compreensão. Além da descrição, nós temos também um atributo relativo aos nossos conjuntos. Em geral, esse atributo é uma característica comum quando temos valores que são praticamente muito demorados ou impossíveis de escrever de uma maneira completa. Então, a descrição ela vai observar os números e a compreensão vai criar uma frase matemática a partir de um conjunto de símbolos para trabalhar o espaço numérico. Então, antes de falarmos da compreensão, nós devemos saber alguma coisa sobre a simbologia. Dentro da ideia da simbologia, são diversos os valores de símbolo aplicáveis em conjunto. Muitos mesmo, e eles são descritos aí dependendo da necessidade do matemático. Ou seja, é criado para não ter que escrever porque o matemático é preguiçoso, não gosta de escrever, não é mesmo? E como é que funciona a ideia da simbologia? Depende, a gente tem fatores condicionais e depende também, nós temos fatores atribuídos. O primeiro da necessidade que vocês devem lembrar é que existe uma possibilidade do conjunto não possuir elementos. O nome dele é conjunto vazio, e a gente representa o vazio com ou este símbolo aqui, ou este símbolo aqui. Então, o que é um conjunto vazio? É um conjunto sem elementos. Segunda condicional. Dentro da ideia de valores para o intervalo, e é esse intervalo que nós vamos observar numa condição numérica, nós trabalharemos apenas com os intervalos finitos. Ou seja, nós vamos usar condições de valores de sinal, de símbolo relativo a conjuntos finitos. E quais os símbolos que a gente precisa lembrar? Inicialmente, nós temos o condicional menor e o condicional menor ou igual. A setinha para a esquerda e a setinha para a esquerda com risco embaixo. Qual é a diferença entre eles? Bom, em uma relação natural, dentro da condicional simbológica, esse símbolo aqui, menor, ele vai atribuir uma condição onde um número é menor que outro. E o setinha para a esquerda com risco embaixo, que é o menor ou igual, ele vai atribuir uma condição que o número é menor ou igual a outro número. Mas dentro dos conjuntos, eles podem ser fatores exclusivos. Ou seja, eles podem representar quando que o elemento numérico está presente ou não presente no conjunto. E quais os símbolos fazem isso? O menor, só a setinha para a esquerda, diz que o conjunto está fora, ou seja, ele exclui o valor numérico do conjunto. Então, se ajudar a lembrar, menor, fora. Deixa eu botar aqui. Assim como, quando a gente descreve uma ideia do menor ou igual, ele é o símbolo de inclusão. Então, se aparecer o símbolo menor ou igual, aquele número que está perto dele vai estar dentro do conjunto. Ou seja, menor está fora, menor ou igual está dentro do conjunto. Basicamente, os exercícios vão observar essa construção a partir do intervalo numérico. Mas o que é o intervalo numérico? O intervalo numérico é um espaço de números. Por exemplo, uma régua. Vocês já viram uma régua? Não! Imaginemos que a gente tem uma régua com 10 centímetros. Nessa régua com 10 centímetros, eu quero saber qual que é o intervalo relativo da régua entre os números
5 até 8. Então, observando lá, quais são os valores de 5 até 8? 5, 6, 7 e 8. Então, esse valor, ele vai descrever o que seria o espaço numérico. Mas a matemática não faz uma regrinha, a matemática vai usar uma frase. E basicamente, como é que vai funcionar a estrutura natural dessas frases? Vou escrever aqui um conjunto para vocês, vamos chamar de conjunto R, de Rodrigo. Então, galera, digamos que nesse conjunto R nós temos os seguintes elementos: 20, 22, 24, 26, 28 e 30. Mas eu quero transformar essa descrição em uma compreensão. Como é que a gente vai fazer isso? Em primeiro lugar, a escrita de uma condição da compreensão, ela vai observar mais ou menos 3 partes de uma estrutura. E a maioria das vezes essas 3 partes vão se repetir. Qual é a ideia inicial? Nós vamos usar esse conjunto aqui de símbolos, x barra x. O que é o x barra x? É a condição do elemento qualquer. Então, o x seria um elemento qualquer do nosso conjunto. A barra seria o comparativo, tal que, assim como, dessa forma. E o outro x seria o atributo relacionado ao nosso conjunto. Em geral, a maioria das vezes é aceitável descrever o conjunto macro no qual os números participam. Por exemplo, eu posso dizer que esse x pertence aos números naturais. Ou posso dizer que ele pertence aos inteiros. Ou posso dizer que ele pertence aos racionais. A gente está só subclassificando qual os números gerais que nós estamos utilizando. Agora, a segunda parte relativa, essa é a primeira parte da estrutura que vai falar sobre o conjunto macro, ou conjunto dos números naturais. Bom, a partir daí, a ideia é a seguinte: usando os conjuntos naturais, a gente vai observar o que há de comum em todos esses números presentes aqui no nosso conjunto R. Se existe uma característica comum, é aceitável colocá-la. Por exemplo, 20, 22, 24, 26, 28 e 30, todos eles são números pares. Então quer dizer que dentro do conjunto R só vai entrar número par. Logo eu escrevo. A última condição, ou a terceira parte da nossa estrutura, ela vai relacionar o intervalo numérico. Só que esse intervalo ele pode ser descrito pelo pesquisador matemático, ou no caso de vocês, nos exercícios, ele vai existir, a gente vai nomear. Então eu vou nomear um intervalo aqui para a gente utilizar. Nesse conjunto eu quero o intervalo que começa no 20 e vai até o 31. Ou seja, o espaço numérico ele vai usar essa condição aqui. Desculpe, eu tenho problemas com alinhamento, coordenação motora e escrita, então vocês sabem que eu sou garranchudo. Então não enche meu saco depois, valeu? Então, galera, como é que eu escrevo a descrição? Primeiro, isso é um macete, em geral é assim que a gente atribui a condição descrita. Coloca o x no meio. Antes do x, nós vamos colocar o menor valor do intervalo observável, que nesse caso é 20. Então vamos colocar aqui o 20 na primeira parte do intervalo. Depois do x, a gente coloca o maior valor do intervalo quando ele é dado. Nesse caso, 31. E no final, a compreensão ela é mais importante de ser escrita a partir da simbologia. Então, se a gente olhar de volta lá rapidão, esse símbolo aqui descreve que ele está, o número perto do menor, fora do conjunto. Este símbolo aqui vai dizer para mim, o menor ou igual, que o número perto dele está dentro do conjunto. Então, o que a gente vai fazer lá? A gente vai comparar. O número 20 do nosso intervalo, está esse número 20 dentro do nosso conjunto? Se sim, o símbolo é dentro. Se não, o símbolo é fora. Como a gente pode ver que o 20 pertence ao conjunto, nós vamos agrupar a ideia com o símbolo
menor ou igual. Por que menor ou igual? Está dentro do conjunto. Lá do outro lado, a gente vai fazer a mesma percepção no conjunto. Aqui nós temos o 31. 31 está no nosso conjunto? Se não, a gente diz que não com o símbolo menor. Então, menor está fora do conjunto. Então, galera, essa é a ideia principal e o negócio é repetir. Então, vamos mais uma vez. Por quê? Porque eu quero. Vou colocar aqui um outro conjunto para vocês. Vamos colocar aqui o conjunto Y. Lá no nosso conjunto Y, nós teremos, vamos ver, 41, 43, 45, 47, 49 e 51. Condicionando a esse nosso conjunto aqui, vamos pegar um intervalo que vai começar, porque eu quero, no 41 e vai até o 52. Como é que ficaria a nossa construção? Então, gente, a estrutura de construção sempre vai se repetir. Primeiro, a estrutura dos numéricos. Todo elemento que pertence ao conjunto Y, tal que este elemento que faz parte dos números naturais, ou inteiros, ou racionais, ou reais, tanto faz aqui, isso vai depender da tua necessidade. Todos os valores na segunda parte da estrutura são ímpares. Então a gente escreve, ou seja, um elemento qualquer de Y, aonde este elemento é natural e tem que ser ímpar. E qual é o intervalo? Põe o x no meio, do lado esquerdo do x, o menor, 41. Do lado direito do x, o maior, 52. E agora a parte que realmente importa. Entender aonde a simbologia constrói o nosso intervalo. Então, mais uma vez, é só comparar. 41 está no conjunto? Se sim, menor ou igual, está dentro. 52 está no conjunto? Se não, menor, está fora. Então, galera, essa é a parte que considera a descrição a partir dos dois símbolos. Simples, mas necessária para realizar os exercícios. Sei. Então, galera, mais uma partezinha aí para finalizar a primeira aula, que é a teoria dos conjuntos. A gente vai ver um pouco sobre a operação entre conjuntos. Desculpe aí, igual no pincel em sala de aula, sempre tem que ficar trocando, né? Porque acaba a tinta, essa porcaria. Então, gente, o que seria uma operação entre conjuntos? Dentro da matemática, operações entre conjuntos nada mais são do que condições numéricas no qual a gente vai atribuir uma característica que pode ser assimilada, por exemplo, como a soma, como a subtração, como a divisão. Tudo isso é uma operação entre números. A diferença é que dentro dos conjuntos a operação vai se comportar a partir da ideia do próprio conjunto. E a gente tem algumas delas, mas a gente vai falar somente de duas, porque são as duas que importam para resolver os exercícios. Dentro dos conjuntos nós teremos a união entre conjuntos e teremos a interseção entre conjuntos. Primeiro, união literalmente representa a condição oficial de como funciona a operação. Unir. Então, para ajudar a lembrar, em uma união, vai colocar tudo junto. O que tudo junto? Os elementos do conjunto. Segunda condição, interseção. Interseção para a matemática é o momento que se cruza, o momento que eles se encontram, mas a gente pode dizer que é quando repete. Então, em uma interseção, nós vamos escrever somente os que repetem. Os o quê? Os elementos que repetem. Bom, observando essa característica, nós temos também a simbologia das operações. A união vai ser atribuída à operação com este símbolo aqui,
o U, ou semicírculo para cima. A interseção é o U para baixo, o semicírculo para baixo. Agora, como vai funcionar essa construção? É bem simples. Vamos considerar as três possibilidades. Digamos que nós tenhamos aqui o conjunto A, 1 e 2, o conjunto B, 3 e 4, e o conjunto C, 1 e 3. O que a gente pode fazer a partir daí? Bom, a gente pode pedir para realizar uma operação entre A e B. Por exemplo, o que isso quer dizer? Quer dizer que eu quero fazer uma união entre o conjunto A e o conjunto B. E como é que faz isso? Ora, está escrito aqui, ó. União, tudo junto. Vou pegar todo mundo de A, todo mundo de B e colocar no mesmo grupo. Como é que vai ficar? 1, 2, 3 e 4. Precisa estar na ordem? É aceitável que sim, mas não é obrigatório. Eu aconselho a colocar. Vamos de novo. Se eu quisesse agora isso aqui, o que é para fazer? A união de A com o C. Vamos olhar lá. Todo mundo de A, 1 e 2. Todo mundo de C, 1 e 3. Como 1 se repete em ambos os conjuntos, a gente só escreve uma vez. 1, 2 do conjunto A e 3 do conjunto C. Já era. A gente tem aqui a formulação da união. Vamos mais uma vez. Por quê? Porque eu quero. E se tivesse assim? O que é para fazer? B união C. Como é que faz? Todo mundo de B, todo mundo de C. Então a gente vai pegar 1 do C, 3 do B e C e 4 do B. Pronto, temos aqui as uniões. E quando for uma interseção? Vamos colocar aqui assim, A interseção C. E como é que tu sabe, professor? Muito simples, o símbolo está para baixo. Então, galera, A interseção C, segundo a regra, está escrito lá em riba, quando repete. Então, vocês vão procurar para mim sempre os valores que repetem de A e C. A, 1 e 2, C, 1 e 3. O número que repete é o 1. Então, somente ele é a interseção entre os dois. E se fosse interseção de B e C? Conjunto B, 3 e 4. Conjunto C, 1 e 3. Quem repete aqui? É o 3. Então, ele é a interseção entre os dois. Devemos tomar cuidado apenas quando for uma interseção e acontecer de não termos repetidos. Por exemplo, interseção de A e B. Quem que é o repetido de A e B? Não tem. Então, a resposta seria um conjunto sem elementos. Como é que a gente chama o conjunto sem elementos? Vazio. Então, galera, basicamente, a união e a interseção, elas são bem tranquilas. Você só tem que lembrar o seguinte. União é o U. E o que faz? Põe tudo junto. Interseção é o U para baixo. E o que faz? Só coloca os elementos que repetem. E se ninguém repetiu, a resposta é vazio. Ah, agora eu entendi! Olha, então, galera, fechamos aí a primeira aula de matemática, online, offline, que seja, e a gente se encontra na próxima. Valeu! Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you